O meu último vídeo bateu 4.000, eu nem imaginava que eu conseguisse alcançar essa marca aqui no YouTube, porque eu saí lá do Twitter e vim falar com mais clareza, né? Falando é mais fácil de compreender as coisas e por isso que eu gravo aqui no YouTube. Nem tenho pretensão nenhuma com isso e continuo me mantendo na posição de torcedor. E aí, como chegou muita gente diferente, que talvez não me conheça lá do Twitter ou dos outros canais que eu já participei, eu quero explicar qual é a minha postura em relação ao Atlético na internet. E eu vou falar sim sobre o Alan, sobre o Pedrinho, mas eu quero explicar para ninguém vir desavisado. Se você espera que eu faça sensacionalismo, que eu fique batendo no Atlético o tempo todo para ver se dá número, porque eu sei que dá, não é essa a minha vontade, não espere isso de mim, eu não vou fazer, eu quero só comentar o Atlético, mas eu tenho uma postura, a minha postura é de não me juntar à galera que sempre bate no Atlético. Se você gosta desses conteúdos, não adianta, não é aqui que você vai achar isso. Se você sente falta de alguém que reclama, que faz crítica, que fica puto, mas que não está sempre contra o Atlético, escreve aí que isso você vai achar aqui o tempo todo. É isso, o meu papel é esse. É assim que eu me comporto na internet. Mundo real é bem diferente. Mundo real, todo mundo fica puto, todo mundo xinga, todo mundo tem raiva de alguém. Só que as coisas são bem melhores de se conversar, né? Ninguém te xinga, ninguém te acusa, ninguém te rotula, ninguém mente sobre você na mesa de um boteco por discordar de alguma coisa que você acha sobre o Atlético, sobre qualquer outro assunto. Mas na internet isso acontece o tempo todo. Então, na internet eu sinto falta e é por isso que eu faço isso. É de alguém falar assim, peraí, vocês estão exagerando, não é assim? E é mais ou menos o que eu penso sobre o Pedrinho e o Alan indo pro Flamengo. Eu tenho uma fama de passador de pano que eu não reclamo. Eu acho ótimo ser reconhecido, sim, o cara que sempre está defendendo o Atlético e tal, mas isso é confundido com pessoas. Historicamente, eu já falei aqui em outros vídeos para trás que eu tenho saudade da época em que as pessoas mais agressivas, mais chiliquenta, que não conseguem conviver com opiniões diferentes, discutiam comigo em assuntos relacionados ao Atlético. Agora tem uma parte da torcida do Atlético que é político. A discussão é política, a raiva é política e eles colocaram a política acima do Atlético. Essas pessoas aí são deprimentes. Mas na época, uns anos para trás, que eu comecei a mandar mensagem, escrever no Twitter, participar de canal de YouTube, escrever para blog, enfim, identificaram rapidamente que o meu objetivo é defender mesmo. E o que está acontecendo sobre o Alan e o Pedrinho é exatamente isso. Quando tem que criticar, eu deixo criticar. Já estão criticando. Eu não preciso ir lá e dar mais uma paulada, sabe? Eu não sou impedido de criticar. Eu não me recuso a criticar. Eu me recuso a criticar como agora pelo discurso que está sendo vendido e por qual grupo eu vou me juntar para criticar. E aí eu falo, não, com esse grupo, com essa galera eu não quero estar junto. Vou guardar minha raiva para mim, vou guardar minha opinião para mim, não vou reforçá-los, mesmo concordando que essa situação é passiva de crítica. Com esses caras eu não vou me juntar. É isso. Mas lá atrás, quando o assunto era o Atlético, não era política, rapidamente identificaram que eu sou passador de pano. E aí, muita gente comete um erro terrível e a gente está condicionado a isso. E isso é político mesmo, veio de fora para dentro, para a nossa vida, não é só no Atlético. É na convivência, em determinados assuntos, as pessoas pararam
de assimilar opiniões diferentes. Automaticamente, se não tem a mesma opinião que eu, é uma pessoa ruim, merece ser linchado, merece ser rotulado, merece ser xingado. Eu não acostumo com isso e nem quero me acostumar. Não vou me acostumar, recuso a achar isso normal. Mas já acontecia. E aí muita gente falava que eu era defensor do Calil, depois falavam que eu era defensor, na época do Calil era Calil e Maluf, depois diziam que eu era defensor do Nepomuceno e André Figueiredo, depois diziam que eu era defensor do Sete Câmara. Vou usar esses 5 exemplos: Calil, Maluf, Nepomuceno e André Figueiredo e Sete Câmara. Durante o período dessas gestões, eu era acusado de ser defensor dos caras, não do Atlético. Eu sempre dizia, gente, eu defendo o Atlético. Eu não concordar com as críticas que vocês estão fazendo não quer dizer que eu seja defensor desses caras. Mas olha a incoerência. Hoje, continuo na mesmíssima postura. Então, da minha parte, eu vejo coerência. Se vocês quiserem comentar aí, me explicar onde há incoerência da minha parte, fique à vontade. Sem xingamento, sem criancice. Só falar, ó, Rainer, não é bem assim não. Tudo bem, aceito de boa. Mas, na minha visão, há coerência. Os dirigentes vão trocando e eu continuo no papel de passador de pano. E é pelo Atlético. Já essas pessoas que me acusavam de defender Maluf e Calil, Nepomuceno e André Figueiredo, depois Sete Câmara, todos esses 5 personagens, tirando o Calil, obviamente, todos os outros 4 personagens foram colocados no Atlético pelo Calil. E o Calil defendeu, inclusive, alguns deles, principalmente o André Figueiredo, e hoje, como os dirigentes são os 4R, essa galera trouxe a imagem do Calil de volta. O Calil, que já virou político, já cansou de falar que não volta mais para o Atlético, já cansou de fazer merda. Então, trouxeram essa imagem do Calil para se opor aos 4R e continuam me chamando de defensor de pessoas. Mas, porra, não foi o Calil que colocou todos aqueles outros que vocês xingavam antes e o Calil defendia esses caras? Bom, a partir do momento que eles saíram do Atlético, eu não falei mais deles. Eu continuo defendendo o Atlético e sendo associado injustamente à pessoa do momento que está dirigindo o Atlético. Sempre foi isso que fizeram. Defende o Atlético? Não. Defende o Sete Câmara. Defende o Atlético? Não. Defende o Nepomuceno. Agora os 4R. Então, o erro de interpretação ou de tentativa de entender por que alguém pensa diferente continua. Da minha parte, eu não mudei e a reação dessas pessoas também não mudou. O que mudou é que agora o Calil é o melhor da história e não pode ser criticado. Sendo que ele foi quem colocou todos aqueles caras no Atlético e ainda os defendeu. Agora, ele é o maior da história, incriticável e que só fez bem ao Atlético. Bom, se vocês acham isso justo, tudo bem. Eu acho incoerente e muito injusto. Muito injusto, porque é muito fácil você, a pessoa fala algo que você não concorda, você simplesmente fala, bom, essa pessoa não merece credibilidade porque ela está defendendo a pessoa, o dirigente, não o Atlético. E aí você decide que eu não mereço ser ouvido mais. Só que você está contradizendo completamente tudo que você brigou comigo nos anos anteriores e gestões anteriores, porque agora o Calil é irretocável, sendo que ele colocou aqueles caras lá. E eu não falo mais deles. Eu não defendo mais quem saiu do Atlético. Entende a incoerência e a maldade, a ignorância, a viseira que essas pessoas estão? Isso é condicionamento. As pessoas estão condicionadas a simplesmente desacreditar quem pensa diferente. Aí você arruma qualquer coisa e fala, essa pessoa não merece ser ouvida, não merece credibilidade, porque ela bate em velhinho, passa na rua. E pronto, acabou.
Desumaniza a pessoa, desumaniza o argumento, né? Invalida o argumento e a minha verdade continua prevalecendo, que aquela pessoa é uma pessoa ruim. Quem fala o contrário do que eu falo é uma pessoa muito ruim. Bom, essa é a minha história discutindo Atlético e na internet o tempo todo. Sempre foi assim. Bom, agora tem esse fator político que é uma desgraça. É uma desgraça onde ele chega, né? No país, nas instituições, e chegou no Atlético. Não tem como não lidar com isso, porque isso é condicionamento. As pessoas se acostumaram a invalidar o pensamento diferente para continuar tendo certeza, para continuar se sentindo bem com linchamento, por exemplo. Ah, foi linchado, mas não concorda comigo, logo é uma pessoa ruim e merece o linchamento. Eu não vou me acostumar com isso, repito. Mas vamos lá. Eu falei ontem que isso me incomoda muito mais do que a vinda do Alan. Muito mais. O fato disso estar acontecendo na torcida do Atlético me incomoda muito mais do que a vinda do Alan. E no mundo real, pensando meu filho, meus amigos, meu pai, ninguém gostou do Alan ser vendido para o Flamengo. A diferença é que as pessoas falam, que bosta, né? Mas nem estava jogando, já estava machucado, o time está certinho sem ele. E na internet as pessoas estão rolando no chão, esperneando, gritando, falando que é o fim do mundo, tem que queimar a sede. É incoerente, é fora do normal o que acontece. E isso é uma narrativa para ser criada mesmo contra os dirigentes atuais. Então vamos lá, por que eu não comentei? Vou comentar aqui porque aqui eu estou falando, é muito melhor do que escrever no Twitter e um monte de gente de má fé interpretar como quiser e vir me xingar. Então aqui eu estou dizendo, né, bem mais fácil de compreender. Se as pessoas tentarem deturpar, vai ficar mais feio, né? Mas eu não imagino, não duvido que tenham coragem de tentar deturpar uma fala claríssima, óbvia e desenhada. Mas eu acho melhor sendo falado. O que eu penso sobre o Alan? Penso a mesma coisa que a maioria. Primeiro, que o time não depende dele, mas ele é bom pra caralho. E com o Filipão nem acho, na verdade, não acredito que com o Filipão ele teria a mesma função que teve nos últimos anos. Mas ele é diferente. Só que não está jogando, não tem informações de bastidores para confirmar que ele quis sair, mas se ele quis sair, aí para mim a conversa está encerrada, de verdade. Mas as vendas são normais e o Atlético não está no patamar do Flamengo de poder aquisitivo. O Atlético pode se propor a disputar com Flamengo e Palmeiras na bola, no campo, fazendo algo muito melhor do que eles, porque eles têm mais grana. Então tem que fazer um futebol bem melhor. Por isso que eu acho que o Palmeiras que é o problema. O Flamengo não é. O Flamengo é totalmente atrapalhado, pior do que o Atlético no futebol, mas tem muito mais grana. Então, incomoda sim, claro que incomoda, mas eu não quis me manifestar no Twitter falando que sou contra, que me incomodou, que eu acho terrível vender para o Flamengo. Por quê? Porque a cada 20 reclamações com as quais eu concordo, eu discuto 18, no mínimo, se não for 19, de que as pessoas exageram, deturpam, agem de má fé, mentem para bater na diretoria, porque eles odeiam a diretoria por motivos políticos. E aí eu falo, porra, vocês são doidos, vocês estão me tirando, vocês viram o que foi dito, viram o que foi feito, vocês estão mentindo. Aí quando eu realmente concordo, mas não dando chilique, não nesse sofrimento todo, eu não vou me juntar com esses caras. Eu não vou fazer parecer que eles têm razão. Não vou, velho. Porque a cada 200 vezes eles têm razão em uma. E mesmo assim, de forma exagerada, de forma pirracenta, eu não vou me juntar a essa galera. Então, fica aqui pra mim. Quem senta no boteco comigo, vai trocar ideia sobre isso, vai saber o que eu penso. E eu tô falando aqui só isso, ó. Eu acho que não foi bom. Tô insatisfeito. A mesma coisa é do Pedrinho.
Só que o Pedrinho é diferente. O Pedrinho, para mim, é diferente. Um jogador diferenciado, sim, é caro. E o ano passado, o último ano dele, não rendeu. Mas ele tem potencial. Então, pensando que o dinheiro perdido no último ano já foi perdido, esse ano, se o Pedrinho estivesse chegando agora, eu acharia uma ótima contratação. Então, me resta torcer para o Pedrinho, dessa vez, dar certo, virar titular, decidir jogo, enfim, porque eu acho que ele tem potencial para isso. Mas eu acho que o Atlético precisa de outras posições, muito mais do que mais um meia. É melhor recuperar o Zaratio, é melhor usar o Johan ou o Igor Gomes e melhorar o desempenho deles do que renovar com o Pedrinho. Mas renovar com o Pedrinho não é nenhuma loucura. O problema é que o último ano dele foi péssimo. E foi. Então acho que o dinheiro poderia ser melhor gasto, o investimento poderia ser feito em outras posições muito mais carentes, como a lateral direita, por exemplo, ou agora a reposição do Alan. Enfim, também sou contra, mas vou tratar isso como fim do mundo para cancelar sócio, para propor boicote ao Atlético. Tanto que nesse último dia, o Cláudio Rezende, jornalista, setorista do Atlético da Itatiaia há muitos anos, falou uma parada que foi mal interpretada por muita gente. Mas muita gente usou de má fé. Além de deturpar o que ele disse, as pessoas trataram como se fosse uma fala do Atlético, que o torcedor não paga a conta. O que ele falou foi, o torcedor não paga a conta do atleta. Ou seja, se o Alan quer sair para ganhar mais, a gente não tem o que fazer. Eu entendi isso, entendi que foi isso que ele quis dizer. Mesmo assim, eu tive que ouvir de outras pessoas, gente, pode ser que ele tenha falado isso, e olha, eu valorizo muito quem é o ponderador na hora que tá todo mundo louco, raivoso, querendo pôr fogo nas coisas. Aí alguém me falou, peraí, presta atenção no que ele falou. O que ele falou foi que o torcedor não paga a conta do atleta. Ou seja, se ele acha que o salário dele deve dobrar e o Flamengo aceitou dobrar o salário dele, a gente não tem o que fazer, e é verdade, a gente não tem o que fazer. Então, para mim isso aí ficou claro, mas teve gente que entendeu errado e não foi de má fé. Só que muita gente, além de deturpar de má fé, ainda tratou como se a diretoria do Atlético tivesse dito que o Atlético não precisa do dinheiro do torcedor, e aí propôs cancelar sócio, parar de comprar camisa, boicotar os jogos, enfim. Porra, eu deveria me juntar com essa galera que tá contra o Atlético em absolutamente tudo. Não vou me juntar. Mili Lacombe. Tem uma galera lá, lacradora da imprensa paulista e carioca do eixo. Mili Lacombe, Kifuri, a própria Mariana é dessa galera, mas ela é atleticana, que eu acho mais estranho ainda, mas não me surpreendo, porque aqui todo mundo diz que é atleticano tá fazendo isso. Mas essa galera aqui, Kifuri Lacombe, Mili Lacombe, né, Ana Thaís Matos e tal, essa galera comenta o jogo do Atlético e deixa claro que eles nem assistem os jogos, eles nem sabem o que está acontecendo aqui. O que acontece é que essa galera que está sempre contra o Atlético, quando há uma crise, eles falam, opa, presta atenção aqui, ô Kifuri, ô Mili Lacombe, aqui está acontecendo isso, fala isso, comenta isso, a discussão aqui, o texto é esse. Só chegar lá na rede nacional e fala isso aqui. Aí espalham nacionalmente uma crise que está aqui dentro e fazem isso de propósito. Tem vários casos em que a discussão estava aqui e no mesmo dia automaticamente vira um linchamento nacional contra o Atlético. É gente daqui que manda para lá. Eles não sabem o que acontece aqui, porque o papel deles deveria ser comentar jogo, e quando eles estão comentando o jogo, eles não citam o Atlético, e quando citam, deixam claro que não assistem o jogo do Atlético. Ou seja, tudo bem a Mili Lacombe falar exatamente o que a torcida que tá puta com a venda do Alan pro Flamengo tá falando aqui. Eu vou dar moral para essa mulher? É claro que eu não vou, porque ela faz de má fé, ela faz de sacanagem, ela recebe o texto pronto, fala isso aqui,
que o que a galera tá reclamando é isso aqui. E ela fala como se estivesse preocupada com o Atlético. Irmão, eu sou torcedor. Eu dou mais crédito para mim. Tem youtuber aí que também exagera, faz sensacionalismo por clique? Tem. Mas tem muito youtuber que tá preocupado com o Atlético e eu dou mais moral para esses caras. Ah, tem muito blogueiro, tem muito influenciador que faz sacanagem, mente também e tal, tem. Mas tem uns que são torcedores preocupados com o Atlético e foda-se a ESPN, Sport TV, o que aqueles caras estão falando. Eu vou dar moral para quem é torcedor, tá aqui todo dia igual eu. Entendeu? Então é isso. Eu não vou me juntar a essa galera. Eu continuo fazendo o que eu sempre fiz e continuo sofrendo os ataques que eu sempre sofri. Só que essa galera tem que manter uma coerência. Ou o Calil é irretocável e aí vocês estavam sendo injustos comigo o tempo todo lá atrás, ou agora esse momento aqui do Atlético está sendo muito influenciado pela política, pela paixão por político, e aí quem está errado são vocês. Sinto informar, quem está errado são vocês. Primeiro, pelo básico, ser fã de político está errado. Segundo, por colocar sua paixão por político acima da paixão pelo Atlético e virar um opositor do Atlético. Então, em 5% que vocês estarão certos ou que vocês estão de acordo com a maioria da torcida, que eu dou crédito para a maioria da torcida, mas raramente vocês estão juntos e falando a mesma coisa que a maioria da torcida. Nesses 5% eu não vou reforçar o discurso de vocês. Não vou. Eu vou sair da internet e vou conversar com as pessoas, falar o que eu penso com gente normal. Na internet vocês não vão me ver junto com vocês em momento nenhum. Infelizmente, virou isso. Eu acho errado o que vocês fazem com a política, eu acho errado a postura de vocês em relação à política, e se vocês trouxeram isso para o Atlético, elevou ao quadrado. Eu sou muito mais contra agora. Então não é uma frasezinha que eu concordo com vocês que vai me fazer vestir a camisa e ir para a praça botar fogo nas coisas junto com vocês. Beleza? Vocês não somem não. Um grande abraço.